Eu tava pensando aqui, né? Eu passei por tantas coisas nesses últimos 8 meses e uma das lições mais valiosas que eu aprendi foi a não agir pela emoção. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito intensa. Quando eu quero muito. Se eu não quero nada. Então, tipo assim, quando Deus vem e te faz uma promessa e você é uma pessoa intensa, automaticamente você já quer fazer de tudo pra viver aquilo amanhã. Eu sou essa pessoa, sabe? E por agir dessa forma, eu acabo vivendo muito pela emoção. A gente acaba não medindo as consequências, não pensando em tudo. Por viver muito na emoção, a gente quebra a cara. A gente pensa, poxa, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse feito dessa forma, talvez eu pouparia alguns sofrimentos. Então, sabe, eu não quero mais viver aquela apavoração de tipo assim, ai, Deus prometeu isso, vou viver agora. Claro que existe um tempo certo para cada coisa e claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas existe também um preparo, a gente precisa pensar num todo, porque não basta só a gente querer viver o nosso chamado, a gente precisa ter vida para que o nosso chamado aconteça. E às vezes a gente acha que viver o chamado é você abdicar de tudo, de toda a sua vida, é você não pensar em coisas que são essenciais de repente para você, para sua família, porque você quer tanto viver o chamado que você não pensa em nada e a gente se apega àquela crença de que tipo assim, não, se você tá fazendo para Deus, o resto você não tem que se preocupar. De fato, quando a gente trabalha para Deus, Ele cuida de tudo aquilo que a gente precisa. Só que a gente precisa ser responsável. Eu tenho entendido e aprendido que Deus é um Deus organizado. E às vezes a gente culpa Deus de coisas que, ai, não tá dando certo dessa forma. Poxa, Deus, eu abri mão de tudo para viver o chamado. Não tem algumas coisas que não estão dando certo e a gente acaba colocando essa culpa em Deus, quando na verdade a culpa é nossa. Porque a gente precisa pensar em todas as coisas, a gente precisa se programar. Não é porque Deus te fez um chamado que você não tem que trabalhar com uma programação. Pensar assim, olha, eu preciso fazer de tal forma porque assim vai ser bom para minha família. Eu preciso fazer de tal forma porque assim vai ser bom para mim. Eu preciso agir dessa forma porque se eu agir dessa forma, eu vou evitar sofrimentos nessa área. Então, o chamado ele é maior do que a própria vida. Isso é fato. E só que a gente precisa ter responsabilidade na hora de viver isso. Mas enfim, só uma reflexão mesmo, que às vezes a gente toma os pés pelas mãos e a gente não mede nada, as consequências, aquilo que é essencial. E por a gente não medir aquilo que é essencial, a gente passa por coisas que nos tiram o ânimo, tira a vigor, a nossa vida mesmo. E aí a gente não consegue viver o nosso chamado de fato. Porque se você não tá bem, se a sua família não tá bem, você não vai conseguir viver o seu chamado da forma que Deus quer que você viva. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Se a sua família não estiver bem, não adianta você querer viver